Bom dia, Marcos, Geraldinho, bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem. Uma satisfação mais uma vez poder participar do Panorama, trazendo temas relevantes à saúde do idoso. Doutor Belísio, os idosos continuam adoecendo de vários outros tipos de doença, não apenas de Covid-19, né? Claro que a crista da onda agora é a Covid-19, mas qual é a importância, por exemplo, da gente também se preocupar com as demais comorbidades? Muito bem, Marcos. Os idosos, essa palavra comorbidade, ela é uma palavra já conhecida da gente que trabalha com saúde do idoso. Haja vista que eles têm muitas doenças coexistindo, né? Muitas comorbidades. São hipertensos e diabéticos, pacientes que têm dor, têm osteoporose, pacientes que têm distúrbios do sono, têm alterações na memória. Eles coexistem eles convivem com a coexistência de várias morbidades, com comorbidades diversas. E esse controle, esse ajuste, essa manutenção da saúde, do equilíbrio de todas elas acontecendo de maneira controlada, compensada, é um desafio que nós rotineiramente lidamos com na geriatria, tanto no ambulatório como no consultório. A gente tenta manter esses pacientes compensados para que eles consigam conviver com essas doenças sem as complicações, sem adoecimento delas, sem agudização, exacerbação de uma ou de outra ou de algumas interferindo com elas. Então a importância de manter as comorbidades compensadas, controladas, é exatamente do paciente não adoecer. E esse período é um período que a gente já vem aí há 3 meses com eles sem revisões periódicas. Isso é problemático. Às vezes a gente, por exemplo, no paciente com diabetes, a gente está ajustando uma medicação e no idoso a gente ajusta devagarzinho para que ele não faça hipoglicemia, ele não tenha problemas com o ajuste da dose. É tudo mais lento, é tudo mais cauteloso no ajuste de dose. Então, 3 meses seria um tempo de talvez ele voltar para a gente saber se está bem controlado essa diabetes, ou esse remédio, ou essa intervenção na hipertensão dele. Então começa a ter problemas com esse tempo todo de isolamento social e com esse medo das pessoas de buscarem auxílio, de buscarem manter a regularidade no controle das comorbidades, na avaliação periódica. A gente tem dados de que as pessoas caiu 70% de cirurgias para câncer, né? As pessoas com medo de procurar, as pessoas estão evitando ir para o serviço de saúde com sintomas cardíacos, com sintomas neurológicos, AVC, infarto, com sintomas outros que são tão ou mais importantes ou mais letais do que a própria Covid. Então, a manutenção, a importância de se manter as comorbidades em equilíbrio, em ajuste, sem descompensar nesse paciente que tem, teoricamente, várias coexistindo ali, é fundamental. Eu já começo a me preocupar com esse tempo de 3 meses, eles sem fazer a reabilitação na fisioterapia, eles sem poder fazer a atividade física deles, eles sem poder ter esse contato social ou esse contato social ser diminuído. Então, algumas outras comorbidades aparecem que estavam controladas, como por exemplo distúrbio do sono, estresse, depressão, ansiedade, e essas comorbidades começam a descompensar a pressão, começam a descompensar o próprio Alzheimer. Então, Marcos, a importância de manter esses pacientes controlados é exatamente de melhorar, de diminuir o adoecimento. E adoecer de doenças como hipertensão, diabetes é sempre muito complicado, muito grave, que vai inevitavelmente levar eles a atendimentos de urgência de doenças graves. Então a mensagem é essa, de cuidar, controlar. Não tem algumas doenças que não dá para esperar a pandemia para você ser reavaliado. Tem pacientes que sim, a gente está até remarcando, mas a maioria dos pacientes não dá. Ele tem que ser revisado periodicamente, e já estava com essa revisão marcada e postergou, e 3, 6 meses na vida de uma pessoa que às vezes só tem mais 1 ano, 2 ou 3 ou 4 de vida é muito tempo, e pode descompensar alguma comorbidade e levá-lo
há uma fatalidade. Quais são as principais comorbidades na pessoa idosa, por exemplo? Bom, hipertensão é uma das principais, né? Talvez seja a que mais tenha pacientes com comorbidades, é a hipertensão. Diabetes é uma segunda. Doenças osteoarticulares, osteoporose, osteoartrose, são doenças que também muito comum. A dor é um sintoma muito comum e geralmente é devido a sintomas, a doenças osteoarticulares, doenças no osso, no músculo, no tendão. Doenças da mente, como Alzheimer, eu sempre digo, é uma doença neurológica, mas que o doente adoece de tudo, né? É só o mecanismo, mas ele tem cuidador, ele tem adoecimento de sintomas comportamentais. Então, depressão, ansiedade, Alzheimer, distúrbios do sono, muito prevalente nessa faixa etária, tontura, quedas. Então, o uso de muitas medicações, isso, Marcos, tem preocupado. Esse período agora é um período do pessoal fazer uso de automedicação. E preocupa, não é só uma vitamina C, é só isso, é só aquilo. E quando a gente se dá conta, tá tomando 5, 6 medicamentos por conta própria, porque acha que vai melhorar a imunidade, porque acha que vai acontecer isso ou acontecer aquilo. Então, eles que já tomam 2, 3, 4, 5 medicamentos, a gente se preocupa porque há inter-relação entre eles, a interação medicamentosa e o risco de esse novo remédio causar uma diminuição naquele remédio que ele está tomando para evitar um infarto, para evitar um AVC, pode acontecer daquele remédio aumentar o efeito daquele medicamento anterior e fazer uma reação catastrófica, como por exemplo uma hemorragia, existe. Então, não é tão simples se automedicar quando se tem 2, 3, 4, 5, 6, 7 doenças tomando vários medicamentos, que esse é o perfil geralmente do paciente idoso. Então é outra coisa que a gente também encontra muito, a iatrogenia, o uso de muitos medicamentos. São essas principalmente as que mais a gente tem problema e as que mais acometem a pessoa idosa, e elas não acometem individualmente. Cada indivíduo tem uma dessa não. Geralmente eles têm 2, 3, 4. Eles têm hipertensão, ansiedade e tem uma dor no osso. Eles têm uma diabetes, eles têm distúrbio do sono e tem uma demência. Então, são várias comorbidades que são comorbidades que coexistem e que a gente tem que trabalhar aquele organismo. É um ajuste fino, é quase uma alfaiataria. E ainda por cima ter que conviver com automedicação, que agora tem ganhado grandes proporções. Ok, então pergunta aqui no nosso WhatsApp, o Alvino quer saber o seguinte: doutor Belísio, meu pai tem 89 anos de idade e teima, por exemplo, em querer sair de casa, né? Nem que seja para dar uma volta na calçada. Eu posso, por exemplo, deixar que ele faça isso ou não? Pode. A questão é o distanciamento social, né? O que é que acontece? Se ele for dar uma volta na calçada e ninguém vier ao encontro dele, não tem problema. Tiver 2 metros de distância, não tem problema nenhum não. Procura um horário que tenha pouca gente, mas que ele tenha essa rotina. E eu bato muito nessa questão de manter uma rotina fixa de atividades, de ocupação do tempo com atividades todos os dias. E os idosos, eles atrofiam, muitos deles não vão sair dessa pandemia mais andando, muitos deles que ainda ficavam em pé vão sair acamados, muitos deles que antes ainda tinham um grau de lucidez vão sair num grau já de demência, sem conhecer, sem ter cognição, sem a cognição preservada. Então, essa estimulação física e cognitiva, ou seja, manter ele ativo do corpo e da mente, é importante ter essa rotina física, além da rotina de rigorosamente tomar os medicamentos, além da rotina de higiene. E aí essa questão da higiene, ter muito cuidado, porque os pacientes que têm demência de Alzheimer, por exemplo, eles não vão entender usar uma máscara, ter que agora lavar as mãos várias vezes. Colocar isso na rotina deles é complicado, porque eles têm dificuldade de novos aprendizados. Então pode sim, respondendo ao ouvinte, uma caminhada, um banho de sol, aproveita para dar uma alongada, aproveita para fazer um exercícios simples, eu até elaborei
no consultório, eu tenho um folder ensinando 11 exercícios, desde, isso foi orientado por um profissional de educação física e fisioterapeuta, orientado desde exercícios de equilíbrio, flexibilidade e força, para que eles tenham o mínimo de atividade muscular, de equilíbrio nesse período. É fundamental que eles mantenham o corpo e a mente trabalhando. E também é importante, para você que está em casa nos ouvindo, de que essas comorbidades elas sejam tratadas, não é isso? Você não pode ficar com medo do Covid e ficar em casa com idoso, por exemplo, com algum problema de saúde, né? Sem dúvida. Inclusive vítimas de fake news. Dizendo, olha, eu já vi fake news no sentido, tal remédio faz mal, pode piorar o seu estado de imunidade e você ter a Covid. Às vezes é um remédio para pressão. Às vezes é um remédio para o coração, às vezes é um remédio para colesterol, para estabilizar o órgão. Então, muitas fake news, eles abandonam o tratamento. Olha, essa época, esse tipo de intervenção, se você não tomar banho de sol, aí as pessoas pegam uma lesão, uma queimadura de pele. Entendeu, Marcos? Então, tem que manter o tratamento, tem que manter a rotina. Eu já estou começando a me preocupar com muito tempo, ele sem reabilitação. Imagina o paciente parkinsoniano, que ele precisa de fono, ele precisa de fisioterapia, ele precisa geralmente de nutrição, precisa do acompanhamento médico, e esse período é um paciente muito frágil, com risco de cair, com risco de entrar em rápida perda muscular, em sarcopenia avançada, e ele para físio, ele para fono, começa a se engasgar e fazer pneumonia pela aspiração, porque a micro partículas de saliva ou mesmo de alimento começa a ir para o pulmão e fazer pneumonia aspirativa. Então imagina um paciente parkinsoniano 3 meses sem reabilitação. Vai sair dessa pandemia muito mais debilitado. Isso tem que ser ponderado, tem que ser revisto. Eu até tenho uma posição de se manter as terapias de reabilitação para a fisioterapia num paciente desse colocá-lo na beira da cova, assim vamos dizer, colocá-lo numa imobilidade total. Ele vai broncoaspirar se ele parar a fonoaudiologia, vai terminar no pronto-socorro com a pneumonia ainda ainda suspeito de Covid. Então eu tenho me preocupado bastante com comorbidades físicas, mas com comorbidades mentais também, o rim que estava a gente segurando para poder não entrar na hemodiálise, talvez depois dessa pandemia. O impacto da pandemia será um impacto muito mais sentido por essas pessoas idosas, principalmente os frágeis, que o pós-pandemia será um desafio para a gente poder tentar reabilitar, tentar colocar aquele paciente de novo no envelhecimento saudável. Ok, tem pergunta aqui chegando no nosso WhatsApp, vamos ouvir. Marcos Danta, bom dia, aqui é Geol Vanil do acampamento. Marcos Danta, minha mãe tem 86 anos de idade e ela sente muito câimbra, principalmente da madrugada, sabe? Madrugada, sempre ela apresenta umas câimbras nela. Pergunta aí ao Dr. Belísio, o que tem remédio, alguma coisa para isso? O que pode fazer para isso? Por favor, Marcos Santos. E aí, Dr. Belísio? Cãibra no idoso é um sintoma bem comum. Ele tem diversas causas. Pode ser medicamentos, alguns medicamentos eles causam cãibra, os mais comuns são os diuréticos, eles expoliam o sódio de potássio e pode dar cãibra. Então isso teria que ser revisto, ver se não é algum medicamento. Não recomendo suspender o medicamento antes que algum médico veja. Problemas circulatórios são outra causa muito comum, principalmente as doenças venosas dos membros inferiores, varizes, insuficiência venosa crônica causa muita cãibra. E doenças de origem arterial também causam muita cãibra. O diabético ele tem uma menor circulação, assim vamos dizer, arterial ali, ele tem uma sensação de cãibra. Confunde às vezes com a claudicação, mas eles têm tanto dormência, queimação, como cãibra também. Atrofia muscular também causa muita cãibra. Déficits nutricionais, paciente que tem a deficiência da ingestão de alguns nutrientes pode causar cãibra. E, como eu falei, atrofia, sedentarismo e imobilidade também. A recomendação
Lógico, procurar o médico para identificar a causa, se for medicamento, tentar trocar por outro que não faça esse efeito adverso, que tem pessoas mais sensíveis e outras não. Se for uma insuficiência venosa, tentar dar massagem, elevar as pernas 20 minutos 3 vezes ao dia, com aquelas pernas arroxeadas, com muitas varizes, deitar e elevar ela acima do nível do coração e fazer exercício para fortalecer as panturrilhas. Eu acho que ele falou câimbra nas pernas, não foi mal. Então, alguns exercícios de fortalecimento dos membros inferiores melhora e muito as câimbras. Por exemplo, um exercício simples é colocar a mão numa mesa, ficar em pé e ficar levantando a ponta dos pés 10 vezes, 3 vezes ao dia, por exemplo. Então, seriam algumas das alternativas. Então, rever medicamento, ver se tem doença circulatória, varizes, se é diabético, se não é, se está se movimentando pouco, de forma que isso tem geralmente uma causa e a gente pode encontrar e tratar. Tem mais perguntas chegando? Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutor Beleza. Gostaria de perguntar, doutor Beleza, se é já Alzheimer e se é caduquice. O velhinho que eu cuido, ele é paciente do senhor. Já faz uns 15 dias que ele sempre à noite não dorme, fica andando no meio da casa e só falando em gado. Ela era marchante mais antiga, em gado para dividir as reis, essas coisas assim. E eu escondo as chaves, as facas, tudo que ele quer, cortar o pano, sabe? Abrindo porta para querer ir embora. Passa a noite, o dia. Quando é na outra, no outro dia, aí dorme. Aí dorme direto, aí começa a dormir. Aí se isso é começo de Alzheimer, se é caduquice. Ele amanhã vai fazer 86 anos. E aí, doutor Beleza? Excelente exemplo de um paciente que está descompensando, né? Provavelmente sim, é uma demência. Caduquice e Alzheimer, elas são sinônimos, assim, para o ouvinte entender. Quando a gente fala de Alzheimer, a gente até às vezes extrapola o conceito, a definição para outras demências, para facilitar as pessoas entenderem. Caduquice, ficando gaga, Alzheimer, são sintomas de demência, né? Então, provavelmente ele está com a caduquice dele, com o Alzheimer dele descompensado. Isso é um sintoma bem comum em pacientes que têm o Alzheimer descompensado, que é a perambulação. Ele fica inquieto, andando o dia todo, às vezes tentando fugir de casa. Isso geralmente piora no final da tarde, mas tem pacientes que é o dia todo. Então, isso é um ajuste na medicação e uma observação na rotina dele, no ambiente, talvez tenha mudado em virtude da pandemia e tenha exacerbado. Então é perambulação, ele fica querendo andar o tempo todo inquieto. E pelo que ela falou, está associado também com insônia, ele está invertendo o ciclo sono-vigília, está passando a noite acordado e às vezes durante o dia dormindo. Não é que uma coisa, talvez sejam 2 sintomas que estão andando, são vários os sintomas que acompanham, sintomas comportamentais na demência, são sintomas neuropsiquiátricos. Perambulação e insônia são muito comuns, existem vários outros, mas o que está precisando aí para o ouvinte, ela entra em contato, diz que é meu paciente, entra em contato conosco, para a gente até, talvez como já conhecemos, o paciente dá um ajuste na medicação via telefone para que ele volte ao seu estado anterior. Tem mais pergunta aqui. Bom dia, doutor Beleza. Meu pai está como se fosse um entalo no peito, como se fosse tomando fôlego, né? Fui ao posto, o médico passou um remédio para ansiedade, ele está bem ló, porque fazem 2 meses que ele não sai para o médico, né? Ele fazia sua caminhada todos os dias. Quero saber se ele pode sair para ir à caminhada, ele tem 73 anos. Bom, esse entalo já foi medicado, já foi avaliado como um sintoma somático, né, de ansiedade. Você está tendo sensação de desconforto quando fica nervoso, ansioso, e assim o médico conduziu. A gente pensa, antes de ter o diagnóstico, a gente pensa em várias outras comorbidades. A gente pensa em doenças no estômago, né? E aí procede-se com endoscopia para ver se tem alguma doença do refluxo, gastrite, úlcera, alguma coisa nesse sentido. Entalo também pode ser por doença na tireoide, nódulo na tireoide. Pode ser um sintoma no idoso, um sintoma de doença cardiovascular, e aí eu chamo a atenção dos ouvintes que
pacientes com sintomas sugestivos de doença cardiovascular, por exemplo, infarto, não retarde a ida a pronto-socorro. Vão. Na dúvida, não, eu acho que é nervoso, ansiedade, não vão nessa. Vão para o pronto-socorro. A gente tem que afastar, fazer um eletro e afastar se realmente aquela doença é mesmo ansiedade. Tem morrido muita gente em casa. 40%, eu vi esses dias um estudo, das pessoas, diminuiu 40% a ida ao pronto-socorro com queixas de infarto, de doenças de angina, de doenças coronarianas. Isso é muito perigoso porque ao mesmo tempo aumentou o número de mortes em casa. Então, ela pergunta se pode manter a caminhada. Não pode caminhar em locais públicos, Ilha de Santana, onde tem outras pessoas, não. Tem que tentar uma caminhada, alguma atividade, mesmo em casa, que não tem aglomeração. Esse período ainda está chegando o dia já de começar a liberar, mas ainda não. É bom fazer esses exercícios dentro de casa, com todas as medidas de álcool gel, de proteção, de lavagem das mãos, de etiqueta respiratória, se possível máscara, mas procurar um ambiente dentro de casa ou ao redor de casa que não tenha movimentação, circulação de pessoas. Inclusive é uma orientação não só minha como médico, mas já uma orientação do decreto municipal, estadual, enfim. Ok. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir, pergunta aqui dos nossos ouvintes. Bom dia, eu queria perguntar para o médico, para ele me tirar uma dúvida, porque a pessoa fica muito agoniada nessa pandemia e o que eu quero saber é que se a pessoa pegar esse Covid e ficar bom, tem perigo da gente pegar ela novamente? E aí, doutor Belísio? Rapaz, é mais fácil você tirar na Mega Sena, para ser simples, para a pessoa entender. No mundo não tem se registrado essa recorrência de infecção. Tem se visto algumas pessoas que voltaram sintomas, e ou na primeira infecção não era Covid, ou na segunda foi suspeitado de Covid e na verdade não era. Então, 2 vezes ainda não temos da pessoa se reinfectar, não. Os casos que tiveram, até onde eu pesquisei, foram casos que o diagnóstico ficou assim inconclusivo. Então não tem perigo não da pessoa se reinfectar até o momento, certo? Então, mas a doença é nova, a gente não conhece, possa ser que essa possibilidade exista. É tanto que as pessoas que se recuperam do Covid continuam usando máscara, continuam com os mesmos cuidados das pessoas que não têm Covid. Vamos se preocupar primeiro em não adoecer, né? E depois a gente pensa em não adoecer de novo, que é muito raro isso. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir? Bom dia, doutor Elísio. É o seguinte, doutor Elísio, eu tenho tireoide. Aí, às vezes, meu coração acelera. Isso é problema da tireoide. Me dá um mal-estar, assim, sabe? Assim que atende meu sistema nervoso. O que é que o senhor acha? E aí, doutor Belísio? Bom, tireoide é uma doença que mexe com todo o organismo, né? Ela tem o hormônio da tireoide, ele tem receptores em vários órgãos, coração, cérebro e assim intestino e assim sucessivamente. Quando a gente tem uma doença onde esse hormônio está sendo produzido demais, no caso o hipertireoidismo, a gente tem alterações nesses órgãos e sistemas. Então o coração realmente ele bate mais rápido, a pessoa fica ansiosa, angustiada, tem essa sensação de desconforto. Uma outra situação que pode acontecer é a pessoa ter o hipotireoidismo, ter pouca produção de hormônio e estar tomando um remédio, a reposição do hormônio, numa dose acima do que ela precisaria. Então, pode acontecer as mesmas coisas, aceleração do coração, palpitação, sensação de desconforto. Então, pode sim ser da tireoide. Ou o remédio está em excesso, ou ela tem uma doença chamada hipertireoidismo. São os sintomas que mais comumente aparecem em pessoas, é a doença que assim interfere em todo o organismo. Então esses sintomas são comuns nessas duas situações para quem já tem doença na tireoide. Tem mais pergunta? Bom dia, doutor Belísio. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor, porque minha mãe é depressiva, ela tem 79 anos. Ela acarreta muitos problemas em cima dela de depressão, toma muito remédio. Só que ultimamente ela vem muito cansada. Ela dá muito trabalho para subir todo em roda dentro de casa, dentro do muro,
tá dentro de casa, lava roupa, estende no sol quente, não quer acordo, e agora é cansado. O que é que eu devo fazer com isso? Depressão também é outra comorbidade? Assim, doenças da mente também são comorbidades. Elas são tão importantes, causam tão quanto o infarto, AVC e mortalidade. A depressão, o paciente depressivo, Marcos, ele não tem motivação para tomar o remédio, ele abandona o tratamento e aí descompensa as outras doenças, ele para de fazer atividade física, e a depressão por si só, a fisiopatologia, ela aumenta risco de doenças, de risco de complicações das outras doenças. Nesse caso da paciente, ela diz que o paciente tem depressão, 79 anos, fica andando o dia todo e está cansando com muita facilidade. Cansaço, a gente tem que pensar assim, de uma maneira mais clínica, mais em doenças físicas. Pensar primeiro em insuficiência cardíaca. Um paciente que está cansando fácil, ele deve estar com alguma insuficiência cardíaca, problema de coração. Será que é um paciente que tem alguma doença pulmonar? Ele está cansando porque geralmente pessoas que fumaram a vida toda, pessoas que têm asma, ou pessoas que estão realmente com a musculatura da caixa torácica diminuída, a capacidade respiratória diminuída, o envelhecimento cursa com isso e elas podem cansar facilmente. E pode ser um cansaço do tipo, esse cansaço que eu falei agora é um tipo de falta de fôlego, mas tem aquele cansaço também, de fadiga. Essa pessoa talvez, a depressão ela cursa muito com essa fadiga, indisposição, a gente chama de anedonia. Se a depressão tiver descompensada, ela pode ter essa fadiga, essa falta de ânimo e está cansada. Mas ela me disse que está andando muito, né? Está bem ativa. Talvez ela esteja com a sensação de falta de fôlego ou com a sensação de fadiga, de cansaço, em virtude das duas coisas. A doença que descompensou pode ser a depressão, o coração, pode ser o pulmão ou outras doenças que causam cansaço, ou pode ser mesmo a depressão. Pelo fato de ficar andando muito, inquietação, a gente tem que pensar também em doenças cognitivas, em demências, né? Pensar em Alzheimer. Eu falei agorinha dessa questão do paciente ficar andando, se ela não for lúcida, por exemplo, ficar andando dentro de casa, o sintoma de perambulação. E a gente tem que pensar também nisso. O que eu aconselho é entrar em contato com o médico responsável para ele poder dar uma orientação. Ele conhecendo, não é uma paciente já hipertensa, tem um risco de ter insuficiência cardíaca, pode ser que ela esteja descompensando o coração. É uma paciente que já tem uma doença no pulmão, ela pode estar descompensando o pulmão. Não, é uma paciente que realmente ela não tem risco e deve ser alguma descompensação da depressão dela, e aí ele ajustar nesse sentido. Mas nesses casos a gente não pode fechar os olhos, pelo contrário, a gente tem que estar com os olhos abertos para doenças clínicas, doenças de coração, doenças do pulmão, doenças que causam cansaço mesmo, certo? Principalmente em idosos, onde as doenças se manifestam de maneira diferente, atípica. O Covid mesmo pode se manifestar sem febre, um cansaço desse pode ser só a ponta do iceberg lá, submerso, por trás de tudo isso, ter 2, 3, 4 doenças colaborando para isso. Cuidado nessas caminhadas, nessa inquietação dela para ela não cair, e procure auxílio. Isso sim não pode deixar para depois da pandemia. Todas essas dúvidas que foram tiradas hoje, Marcos, não podem ser deixadas para depois da pandemia. O risco dessas pessoas não chegarem no pós-pandemia ou chegarem em condições que não dê para a gente reabilitar o estado delas antes da pandemia é muito grande. Então, eu reforço a mensagem que as doenças continuam existindo e não abandone tratamento, não abandone suas reavaliações, não aquelas sem sintoma, aqueles check-ups de rotina. Eu até entendo, mas paciente sintomático, que tem sintoma, qualquer que seja o sintoma, principalmente idoso, ele tem que voltar, ele tem que ir ao médico da unidade de saúde, ao seu médico de confiança, buscar auxílio por telefone, pela rede social, de alguma forma, para que essa doença não traga repercussões catastróficas e irreversíveis. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça, se Deus quiser. 7h40.